Boa tarde. Boa Uma tarde. honra Boa estar aqui tarde. com vocês. Essa nova, esse novo momento, nessa nova forma de se comunicar é sempre muito complexa, porque a gente entra numa pandemia que todo mundo fala para a gente ficar isolado, a gente fica um ano sem falar com ninguém e de repente alguém fala assim, agora você tem que desligar o teu microfone, mas como assim, né? Agora que eu posso falar, que eu quero falar, todo mundo fica aflito. E esse é o novo normal. O novo normal é esse. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Perfeito. Perfeito. Então, tá bom. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Sempre que a Elisângela, a Aníbal, todos vocês, né, me convidam, para mim, não é um convite, é uma convocação. Eu já falei que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Então, eu faço questão de estar aqui com vocês. Particularmente, o tema de hoje é um tema que é muito importante, né? Todos os temas são importantes, mas particularmente nesse tema, porque falar um pouquinho sobre essa questão da mãe, né? Da importância. Ontem a gente comemorou o Dia das Mães, nós estamos no mês das mães, e a verdade é que muitas pessoas tiveram problema ou tiveram algum tipo de conflito em algum momento com as suas mães, ou quiçá com seus filhos. Em algum momento, algumas pessoas que não eram mães se tornaram mães, tiveram que fazer o papel das mães, inclusive alguns pais, e por causa disso tudo, lógico que a gente tem aí uma série de coisas, né, de relações e de valores emocionais que estão ligados a essa questão da mãe. Eu não sei se todo mundo está no telefone celular ou no seu computador, mas se vocês clicarem na tela, vocês vão ver um microfoninho, e vocês clicando no microfoninho, ele vai ser colocado em mudo. Aí ele faz um tracinho assim, e nessa hora fecha o áudio de vocês. Aí vocês ficam mais à vontade. Por quê? Porque como eu vou estar falando, às vezes você tem que resolver alguma questão e fiquem bem à vontade em relação a isso, né? Então, assim, às vezes eu estou falando, estou assim, apresentando um conteúdo e você tem que ou falar com alguém ao seu redor ou alguma coisa assim, resolver alguma questão, e para mim é muito tranquilo, tá bom? Estou até acostumado, não tem problema. Então fiquem à vontade aí em relação a isso. E talvez a Elisângela também ajude a gente nesse sentido de se tiver algum microfone aberto que estiver gerando algum tipo de ruído, ela também tem autonomia para ir lá medir o microfone naquele momento e aí tem uma qualidade de áudio melhor. Por quê? Porque se a gente estiver falando, e aí aquela coisa que eu já falei uma vez, quem já teve a oportunidade de me ouvir algumas vezes, quando a gente está fazendo alguma atividade, né, existe um conceito de mindfulness, né, de estar presente naquele momento. E aí, se eu estou aqui, por exemplo, concentrado com vocês falando, eu posso até estar olhando na tela aqui, vendo várias pessoas, mas na prática eu estou falando sozinho na frente de um computador ou na frente de um celular, e isso intimida bastante. Por incrível que pareça, quando eu vou lá fazer uma palestra, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês presencialmente, é muito diferente. Porque por mais que vocês estejam conversando ou não estejam interagindo, o fato de eu estar olhando assim para vocês é bem mais interessante, né? Aqui eu fico na frente de um celular ou na frente de um computador e acaba inibindo um pouquinho mais. Mas eu vou falar sobre assim, a importância, né, da mãe, e eu coloquei até um tema, discutindo com a Elisângela, com o pessoal da direção, assim, de que tema que a gente poderia falar, já que a gente está vindo do Dia das Mães, e eu tenho certeza que muitos aí têm experiência de ter passado o final de semana ou presencial ou virtualmente com os filhos, com os netos, teve essa interatividade, essa integração, e é algo que é bastante prazeroso. E algumas outras pessoas que não tiveram essa participação devem estar pensando, poxa, o que aconteceu, o que está faltando, né? O que faltou para a gente não se encontrar? Às vezes um pequeno detalhe de agenda, às vezes falta um pouquinho também a intenção, né, de querer estar junto ou não. A verdade é que
se todos nós estamos aqui, todos nós tivemos uma mãe, e nós temos uma mãe. Então, esse é um ponto importante. E aí, então, eu coloquei esse tema, né? Mãe na dor e mãe no amor. Porque existem muitas pessoas, e aqui eu não falo exclusivamente para as mulheres, embora a gente sempre ligue a maternidade às mães, claro, às mulheres, mas na prática a gente vai ver muitos homens exercendo o papel de mãe ao longo do relacionamento, inclusive em alguns momentos até os homens fazendo o papel de mãe e as mães fazendo o papel de pai, porque tem muita mãe que também foi pai dos seus filhos, né? E avós e avós dos seus netos. Então, o primeiro ponto é falar um pouquinho sobre essa questão do amor e a dor, porque eu acredito que todo mundo aqui já tem ouvido falar assim numa expressão, né? Ah, no amor ou na dor, né? Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, né? Essa coisa da mãe, muitas pessoas aprenderam a ser mães pela dor, né? A verdade é essa. E eu não estou falando da dor do parto, né? Estou falando da dor, efetivamente, de ser mãe, de ter tido essa escolha. E aí a gente tem basicamente dois tipos de mães, assim, e aí uma série de subdivisões. Mas a gente tem uma mãe que escolheu ser mãe. E aí então é um tipo de mãe que independente das dificuldades que essa mãe tenha, ela optou por ser mãe. Então ela acredita que por ela ser, né, por ter feito essa escolha, né, e na maioria das vezes ela não se arrepende dessa escolha, por mais que tenha dificuldades e tal, com seus filhos, é uma mãe que ela de certa forma passa uma relação assim, eu honestamente vou conviver com essa pessoinha, né, que seja um bebê e depois uma criança, um adolescente, um adulto, e vou fazer o máximo possível, vou fazer o meu melhor para que eu possa, no mínimo, criar uma pessoa diferente, uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa do bem. E existe um outro tipo de mãe, que é aquela mãe que não escolheu ser mãe, que às vezes acontece. E aqui não estou falando só da questão biológica, né, mas também tem a questão emotiva mesmo, emocional. Por quê? Porque existem mães que, de repente, do nada, né, engravidaram, e aí, assim, e agora, o que eu vou fazer? Né? Virei mãe, né? Então, tá lá o bebê, a gestação, tudo, e aí o bebê nasce, e aí essa pessoa tem na cabeça dela que ela não escolheu ser mãe e, portanto, passa um princípio de que ela não tem tanta responsabilidade sobre aquela criança. Essa pessoa que não escolheu ser mãe, e aí independente de ser gestação ou não, porque às vezes tem pessoas que vão cuidar dos outros por necessidade. Eu já vi, por exemplo, tios que cuidaram de sobrinhos porque perderam o irmão, e aí aquelas pessoas ficaram legalmente até cuidando delas, e elas falam assim, né, para elas mesmas, mas eu não escolhi ser mãe. Eu estou sendo mãe porque eu tive uma obrigação legal. Ou, às vezes, aquela pessoa que fala assim, eu vou adotar uma criança porque não teve um filho biológico e tal, e aí vai lá e adota. Ou seja, existem várias subdivisões, mas basicamente do ponto de vista emocional, que é a minha praia, né, que eu costumo falar como neurocientista, como neuropsicólogo, que tem essa questão de você querer ou de você não querer. Esse é o ponto. E aí, quando a gente encontra, e eu tenho encontrado muito esses dois tipos de mãe, né, a gente chega e fala assim, como que é essa mãe que escolhe ser mãe? Muitas vezes, ela passa por dificuldades muito grandes e ela fica pensando, meu Deus, o que eu fiz da mãe? Porque, em alguns momentos, a gente não planeja todos os detalhes da maternidade. A gente imagina, por exemplo, eu vou ser mãe, né, de uma criança maravilhosa, de uma criança perfeita, e de repente essa criança vem com algum tipo de déficit de cognição, alguma deficiência, algum tipo de probleminha que de repente pode ser passado para os pais como se fosse uma culpa. E eu já vi isso acontecer, né? Então, poxa, eu não merecia ter um filho assim, então eu não merecia passar por isso, né? Principalmente no caso dos filhos que têm uma dificuldade maior de criação. A verdade é que eu também tenho ouvido muito nessa categoria de mães, pessoas que Ari, têm filhos. Oi? Desculpa te interromper, Elisângela. Eu acho que o seu microfone está tendo ruído. Ruído? Bom, como assim? Melhorou. Será que está encostando na blusa que eu não percebi? Você está me ouvindo bem aqui? Eu te ouço, mas eu ouço um ruído junto. Será que é só comigo? Não, eu estou escutando. Não, estou ouvindo também. Tá horrível.
Comigo também. Estou ouvindo também um chiado. Isso. Não, então vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu só sair e eu volto, aí a gente continua. Tá ruim para ouvir, não dá para entender direito o que você está falando, tem muito barulho. Ele saiu e ele vai entrar novamente. Às vezes a conexão. É o dele mesmo. Ele agora parou. Aproveitando a hora do cafezinho, Eunice também, não? Tô bem, graças a Deus, tô bem melhor. Já posso fazer alguma coisa, né? Já tá tomando conta dos netos, não? Oi? Tá tomando conta dos netos já, não? Já estou aqui em casa, já voltei para casa. Eu estava na minha irmã, porque eu não podia subir escada, né? Mas agora já ele me liberou, então já estou subindo escada e eu vim para casa. Não, tá joia. Tá bom. Vou prazer te ver de novo aí. Vocês O me meu ouvem também, agora? um beijão. Continua o ruído ou não? Melhorou. Não, Nossa, agora não o tem barulho. ruído, não. Não? Agora não tem Então, ruído, bem agora. ficou Tá. melhor. Pra mim Então tá tá bom. claro também. Então tá bom. Vocês ouviram a parte que eu falei que eu ia falar, não? Ai, Eu vi quando Essa- você falou que ia silenciar. Isso, então tá bom. É isso que eu quero dizer mesmo, né? Quer dizer, o início. Vamos começar, então. Porque acho que pior do que fazer uma apresentação. Eu estava falando sobre esse novo normal, né? De a gente dar aula, de a gente fazer palestras com todas as dificuldades. E essa é uma delas, né? Porque, por incrível que pareça, a parte técnica, às vezes, mata a parte de conteúdo, né? Porque você pode ter, às vezes, um conteúdo bem interessante. E aí começa a falar, imagina eu que faço muitas dinâmicas, né? Aí vou fazer lá uma respiração e de repente fica lá chiado, uma loucura. Desculpe, então eu peço desculpas para vocês. Ainda bem que você interferiu, porque imagina se fosse no final, né? Falou, olha, a gente não ouviu absolutamente nada do que você estava falando. Então obrigado por ter interrompido, porque aí eu mudei a plataforma. Imediatamente eu passei aqui para o computador, porque talvez fique melhor. A qualidade de imagem do celular eu prefiro, que a imagem fica mais bonita, mas nesse caso eu passei para o computador, que é mais garantido a qualidade técnica. Então, se todos me veem e ouvem, eu estava falando sobre criar cachorrinhos de estimação e o quanto os pets fazem a gente feliz. Essa parte vocês tinham entendido, né? Pronto, ninguém entendeu a piada, meu Deus do céu, agora eu tô frito. Entendi, senhor, não foi isso que você estava falando. Você quis pegar a gente para ver se a gente estava prestando atenção. Não, porque eu vou partir do princípio que se o áudio estava muito ruim, tanto fez, né, o tema que estava anterior. Mas vamos falar de mães, então, que é mais importante, né? E aí agora sem ruídos, né? Primeiro, minha homenagem a todas as mães, feliz Dia das Mães, né? Vamos começar, já que a gente vai começar de novo, eu vou começar de novo, então vamos começar de uma forma diferente, né? A chance de a gente reprogramar a apresentação. Primeiro que eu tenho visto muitas vezes, e aí a data de ontem é bem simbólica, muitas pessoas que abandonaram seus pais e particularmente as suas mães já faz muito tempo. Então, quando chega numa data como o Dia das Mães, muitas pessoas ficam num momento de reflexão, muita gente fica em reflexão pensando, né, alguns se sentindo culpados, né, por ter abandonado as suas mães, algumas mães que abandonaram seus filhos e que deixaram os filhos de lado por N conflitos acabam também sofrendo. É uma data comercial? Sim, né? Segundo domingo de maio, é uma data que vende tanto quanto um Natal, então agora nesse momento de pandemia foi uma data muito importante para o comércio, tanto que acabou a pandemia, né, nessa semana, tipo, derrubou o lockdown, fez tudo que tinha que fazer para as pessoas voltarem ao consumo, porque realmente, e também poder se reunir com as mães e de certa forma ajudar aí o comércio. Acho que tem esse lado também que é da política econômica, que a gente sabe que existe. Mas a verdade é que o Dia das Mães, do ponto de vista afetivo, é um dia para homenagear uma pessoa que realmente é muito importante. Se a gente for pensar do ponto de vista de genética, nós não conseguimos estar aqui se a gente não tiver nossa mãe, né? Então, assim, a gente depende muito dessa mãe, muito de uma pessoa que vai cuidar da gente em momentos muito decisivos,
E aí até fazendo esse início diferente, eu tinha colocado que existem para mim 2 tipos de mães. Aquelas mães que escolheram ser mães, independente de ser mãe biológica ou não, porque aqui não é a questão biológica que está em jogo, mas sim a questão afetiva. Então existem as mulheres e os homens que escolheram ser mães. Então essas pessoas, elas têm uma relação com seus filhos e uma relação com o maternal diferente daquelas pessoas que não escolheram ser mães. E a gente tem que considerar que realmente tem muitas pessoas que não escolheram ser mães. Então, às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu não queria ter tido filhos, tal, mas acabou acontecendo. E aí algumas pessoas nesses acidentes, vamos colocar assim entre aspas, acabam até mantendo um relacionamento por um tempo para poder justificar aquela criança e tal. Eventualmente depois esses relacionamentos acabam nem durando muito, mas a verdade é que o relacionamento com o filho, com a filha, vai existir durante toda a tua vida. Quer dizer, enquanto você for mãe, né, você vai efetivamente ter aquela criança e ela vai ser o seu filho para o resto da vida, independente de ser biológico ou não. O microfone agora tá bom para vocês? Vocês estão ouvindo bem? Estão, perfeitamente. Então tá bom, só para ter certeza, para dar continuidade. Então, Filho bem, queimou a comida aqui em casa. isso é coisa que acontece. São os ossos do ofício, né? Inclusive no Dia das Mães a gente sempre pensa, né, que tem mães que não sabem cozinhar muito bem, ou filhos que não sabem cozinhar muito bem, e aí faz o encontro do Dia das Mães, que normalmente acaba sendo um almoço, e aí a gente descobre que tem um monte de gente que realmente não cozinha nada, né, que tenta cozinhar, mas continua igual. Todo ano é a mesma coisa, né, aquela comida queimada, aquela comida de qualquer jeito. E, efetivamente, na segunda-feira é o dia oficial dos restos do Dia das Mães, das comidinhas que sobraram do final de semana, e aí a gente coloca para esquentar um monte de coisa, porque mãe que é mãe, né, na segunda-feira vai ter que resolver um monte de problemas que ficaram pendentes no final de semana. Mas, honestamente, né, e aqui entrando um pouco na questão científica, que eu acho que é o que vai ser mais interessante aqui falar com vocês, é que, assim, biologicamente, a mãe tem um fator muito importante, porque ela que vai gerar essa criança, e isso é muito importante. Então, quando você tem uma mãe adotiva ou um pai que exerce uma tia, alguém que exerce o papel daquela criança, ela vai, de certa forma, substituir a mãe, mas não em aspectos fundamentais, né? Os aspectos vitais da maternidade têm a ver com a questão da sobrevivência. E isso tem muito a ver com o nosso cérebro mais primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano. O que significa que o vínculo de uma criança com a sua mãe é muito maior do que aspectos emocionais. Em outras palavras, quando você tem uma mãe que tem muitos conflitos com o seu filho, esses conflitos realmente podem existir, e às vezes acontecem, e às vezes são irreparáveis, mas do ponto de vista biológico, a conexão entre os dois vai ser muito grande. Diga-se de passagem, existem alguns quadros psiquiátricos, por exemplo, que a rejeição é tão grande e esse vínculo fica tão presente na cabeça de uma pessoa, por exemplo, que é um filho que tem uma doença, ou uma mãe que tem uma doença, que um ou outro, né, sendo doente, quer eliminar o outro para poder quebrar esse vínculo biológico que existe, porque a pessoa não consegue separar a mãe ou o filho, e aí fica assim, eu preciso matar essa pessoa do ponto de vista biológico. Por quê? Porque o vínculo é primitivo. O vínculo da mãe com a criança é muito primitivo. O que significa que se uma mãe gerou um filho e depois esse filho é adotado por outra pessoa qualquer, e aí essa pessoa tem todo carinho, tem todo amor, ela vai ser uma excelente mãe, ou o pai que fez o papel de mãe vai ser um excelente pai fazendo essa função. Mas a grande questão nesse caso é que a biologia cria um vínculo com a mãe que gerou que é inquebrável, vamos dizer assim. Tanto que a própria morte, às vezes, a pessoa quer eliminar a outra, porque quando tem uma rejeição muito grande, às vezes acontece por problemas psiquiátricos, então a mãe rejeita o filho e ela quer matar o filho, simplesmente porque ela quer quebrar esse vínculo com aquela pessoa que ela não admite de forma alguma ter um sentimento. Por quê? Porque o biológico não tem a ver com sentimento, o biológico tem a ver com química, com a questão da sobrevivência. E aí o que a mãe traz?
a mãe traz, e muito nas primeiras idades, assim, nos primeiros momentos da criança, a criança não consegue nem diferenciar ela mesma da própria mãe. Então, assim, por muito tempo, nos primeiros anos de vida, a criança se vê na mãe e vice-versa. Então, é como se fosse a mãe uma continuação daquela criança e aquela criança uma continuação da mãe. Ou seja, tem um apego que é muito forte. E por quê? Ainda do ponto de vista biológico, porque aquela criança, enquanto ela estava dentro do útero da mãe, e depois nos primeiros meses, primeiros anos de vida, ela depende para sobreviver. Na vida intrauterina, depende inclusive para respirar. Quer dizer, a criança está dentro da barriga da mãe e quem está respirando pela criança, quem está levando oxigênio para a criança, é a própria mãe. E isso é muito profundo. Imagina que eu só tenho a minha vida, eu só consigo respirar porque eu tenho a minha mãe. Então, assim, não tem como chegar e falar, tem pais que substituíram a mãe, tem tios que substituíram a mãe. Realmente tem uma substituição, inclusive emocional. Mas biologicamente a conexão é muito mais forte, né? As conexões biológicas são muito fortes. E aí, então, tem esse lado que a gente tem que pensar assim, mãe é realmente muito importante, porque tem a ver com a sobrevivência. O que significa que quando uma criança tem um vínculo positivo com a mãe, essa criança tem um apego pela vida muito maior. E quando essa criança começa a ter problemas e conflitos com a mãe, ela começa a ter também objeções e dificuldades com a vida em si, com a própria vida. Então a gente percebe aí, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são psicólogos, que fizeram psicologia, sabem disso, que essa relação, a própria psicanálise trabalha um pouco, embora tem outras linhas da psicologia, mas a gente vê, por exemplo, muitas vezes conflitos daquela pessoa com as mães, né, trazendo, né, problemas da própria autoestima. Então, quando você tem conflito diretamente com aquela pessoa que te colocou na vida, é como se você tivesse, a gente sempre fala, né, uma criança que vai recusar 50% de si, recusar 50%, recusar seu pai ou recusar sua mãe, porque você, né, tem lá 50% de cada um biologicamente falando. A grande questão é que, embora seja 50%, né, geneticamente, a mãe, do ponto de vista de sobrevivência, tem uma capacidade muito maior, tem um poder muito maior do que o próprio pai. Por quê? Porque a mãe, em geral, é a que vai trazer esse alicerce da sobrevivência, então tem uns vínculos muito maiores. O que significa que quando a gente está comemorando, né, o Dia das Mães, do ponto de vista neurocientífico, a gente está comemorando a nossa maior parte da nossa vida, ou seja, a gente está comemorando a nossa autoestima, a gente está comemorando o nosso ser, e esse ser que tem a ver com essa questão da sobrevivência. Ou seja, se eu respeito a minha vida, se eu admiro a minha vida, e se eu tenho, por exemplo, autorrealização, se eu estou buscando a minha felicidade e tal, eu tenho que comemorar o Dia das Mães, porque a mãe, nesse sentido, significa isso. Então, a tua mãe, a nossa mãe, significa que, de certa forma, a gente está fazendo uma construção com nós mesmos, e aí, portanto, é uma realização positiva. Então, se eu recuso a minha mãe, ou se eu recuso, por exemplo, uma comemoração, ou recuso a importância da mãe, é como se eu estivesse recusando a minha parte da sobrevivência da minha própria vida. Veja, então, que é uma relação diferente. Conforme vai passando o tempo, né, e aí essa criança vai amadurecendo, vai virando uma criança maior, tal, aí ela começa, então, tirar, né, essa relação que ela tem de simbiose entre ela e a mãe, e aí começa, então, a perceber a mãe, e aí ela também começa a perceber o pai, inclusive em alguns momentos, até do ponto de vista de homem e mulher, tal, e aí vai indo para um outro estágio. Mas veja que, do ponto de vista da biologia, a gente tem o papel da mãe como um papel fundamental para a gente se aceitar. Então, quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que não aceita a própria mãe, né, por N situações, em geral a pessoa também não aceita a parte de si. Então tem esse outro lado que é importante. Veja que aqui eu estou falando com pessoas que eu sei que são mães, pais, e inclusive as avós em alguns casos, mas aqui eu estou primeiro indo pelo lado da criança para a mãe, para a gente entender um pouquinho a nossa percepção de vida. Quer dizer, a gente tem, do ponto de vista biológico, essa relação com os pais, porque, de certa forma, eles nos geraram, mas depois o lado da sobrevivência, porque ela que nos deu esses primeiros elementos de sobrevivência. Óbvio, tem gente que vai estar assim, mas isso é muito ingênuo, porque, em alguns casos, a criança, por exemplo, perdeu a mãe no parto, e o pai fez tudo isso, um tio fez tudo isso,
de novo, biologicamente, a relação sempre vai ser com a mãe, mesmo que tenha depois uma madrasta, mesmo que tenha depois um pai ou uma mãe adotiva, ou alguém que substitua essa questão. Porque aqui a gente ainda não está falando de sistema límbico, a gente não está falando das relações emocionais, mas sim das relações mais intrínsecas que tem a ver com o sistema reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, que é aquela coisa de proteção. Se a gente fosse pensar do campo de vista da psicologia, para abrir um pouquinho aqui e fundamentar, é como se a gente estivesse pensando na pirâmide de Maslow, que existem as necessidades inatas, depois as necessidades adquiridas. Então a gente tem a necessidade de sobreviver e depois a necessidade de segurança, a necessidade de autoestima, a gente vai subindo aí nessas nossas necessidades até chegar na autorrealização. No caso da mãe, a gente está falando de necessidades inatas. Né? E essas necessidades inatas, elas efetivamente estão com a gente porque nós somos humanos, então a gente vai ter isso. No momento que a mãe está te alimentando, no momento que a mãe está fazendo você respirar dentro dela e depois fora, ela vai continuar dentro de uma lógica te dando também alimento, te dando segurança, óbvio que começam então a entrar as primeiras relações emocionais, a relação de segurança, e aí depois vem a proteção, né, do pai, que logo em seguida, quando você reconhece, aí vê o pai protegendo a prole, protegendo a própria esposa, então aí você vê uma construção de outras relações, né, mas essa primeira é a relação. Então, se a gente fosse pensar, por que eu falei, né, sugeri, né, ser mãe na dor e no amor, né, ou na dor ou amor? Porque, na prática, quando você é mãe, né, e aí, falando exclusivamente para as mulheres, você passa por um monte de problemas, né? Um monte de dificuldades. Primeiro que você vai ter que abrir mão do seu corpo, porque é mais ou menos assim, eu moro numa casa e de repente eu optei por alugar um quarto para um amigo. Naquele momento que eu aluguei esse quarto para esse meu amigo, a casa continua sendo minha, percebe? Só que o fato de ter uma pessoa morando na minha casa, eu tenho que dividir essa casa com essa pessoa. Eu tenho que, em alguns momentos, respeitar que essa pessoa vai chegar tarde, ou que, de repente, ela vai quebrar alguma coisa dentro de casa. Ou seja, a casa continua sendo minha, mas aquele quarto está na minha casa, é meu, mas está sendo alocado por uma pessoa. A mesma coisa é a maternidade, ou seja, o corpo é seu, mas o seu corpo vai se transformar por causa dessa pessoa que está crescendo dentro de você. E esse tipo de coisa, ainda hoje, né, a gente tem experimentos que fazem com que, e cada vez mais a ciência tentando fazer, por exemplo, os homens possam ter um filho, né, do ponto de vista biológico e tal, porque não entra nem em laboratório, né, mas pensando do ponto de vista de maternidade natural, não tem como, por exemplo, por mais que a gente queira, eu tive um filho, uma filha faz 4 anos, e assim, por mais que eu queira, eu não vou conseguir nunca imaginar o que minha esposa sentiu. Né? Então, assim, senhores, né, falando exclusivamente para os homens, né, não adianta a gente querer falar assim, eu amei ou amo tanto minha filha quanto a minha esposa. Né? É uma relação que não tem jeito. Assim. E pode ser que a tua filha ou teu filho ame muito você e tenha um vínculo muito grande com você, mas do ponto de vista biológico, você nunca vai exercer o papel da tua esposa, né, que é da mãe daquela criança. A mesma coisa vale para os adotivos. Então, assim, do ponto de vista afetivo, é muito especial, né, você cuidar de alguém que biologicamente veio de outra pessoa. Mas a grande questão é que, eu já até falei uma vez para vocês, não sei se vocês lembram, quem estava aqui, mas a biologia representa 40% da nossa felicidade, né, 40%. Aí 20% é o meio ambiente, 40% as nossas intenções. Então, claro que tem um fator biológico, né, que aí entra até a questão da hereditariedade, que influencia bastante nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos e tudo mais. E aí, portanto, essa mãe, ela está criando isso, né, ela está protegendo isso tudo que vem da biologia dos pais. Tá? Então, tem essa relação que é importante de destacar. Não sei se até aqui tudo bem para vocês, né, porque eu estou tentando... e pelo campo que eu gosto de falar da ciência, tal, para não ficar aqui falando de filosofia. Mas a grande questão é essa, assim, que não adianta, e aí eu falo isso porque não adianta você falar que você escolheu ser mãe ou que você não escolheu ser mãe. Do ponto de vista biológico, na hora que você é mãe, acabou, é 100% mãe. Porque tem gente que fala, e aí por isso que eu falo que tem 2 tipos de mães. As mães que falam pra mim assim, eu escolhi ser mãe, eu queria ser mãe. E tem gente que fala assim pra mim, eu não queria ser mãe. Né? E aí gera um monte de outros comportamentos. Veja que, se você quer ou não quer ser mãe, no momento que você é mãe, acabou.
né? Você está gerando, acabou. Então esse é um ponto que é importante a gente entender, que do ponto de vista biológico não importa se você quer ou não quer. A criança vai ser mais saudável ou menos saudável. Às vezes as pessoas me colocam isso porque existe a questão de neurotransmissores, hormonal mesmo, que é assim, claro, se você está criando uma pessoa, no caso das mulheres, está criando uma pessoa dentro de você e que você quer muito aquela pessoa, óbvio que esse amor e esse sentimento que você está colocando melhora muito, por exemplo, a tua imunidade, melhora a imunidade do bebê, isso comprovadamente, né? Porque envolve uma série de questões. Mas a verdade é que só o fato de você ter, e eu falo muito isso às vezes quando eu pego gente com depressão, principalmente depressão pós-parto, que é assim, eu não queria esse filho. Veja, se o teu filho nasceu, lá no fundo, por mais que você fique na intenção de, eu não queria, no fundo você queria, né? Porque ele nasceu. Porque assim, hoje a gente sabe que se o filho não é para nascer, né? Tipo assim, realmente não é para nascer, aí tem uma série de dificuldades, próprio sistema imunológico, incompatibilidade, uma série de coisas que fazem com que essa geração, por exemplo, seja interrompida. A grande questão é que quando o teu filho nasce, independente de depois, e a gente sabe que depressão pós-parto, vem pessoas, por exemplo, que tiveram filho e jogam o filho no lixo no dia seguinte. Às vezes até no próprio hospital a pessoa vai lá e some e deixa o filho com terceiros. Existe isso, mas veja que aí não está falando a biologia. Tá? Você fala, uma pessoa normal faz isso, tá? Uma pessoa, tipo, é um animal, uma pessoa tal. Não, isso é uma doença, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente julga muito, a gente fica com a ideia de, eu tenho um amigo que teve filho e deu filho para o outro criar, né? Não estava nem aí para filho. E às vezes vem essa coisa, mas ele não queria ter filhos ou queria ter filhos. Veja que são coisas completamente diferentes. Eu quero ter filho e de repente eu tive uma depressão pós-parto e aí eu quero me livrar do meu filho, né? E existem N situações para acontecer isso. Por exemplo, uma amiga teve um filho agora e o marido faleceu de Covid. E aí ele simplesmente, essa mulher não consegue olhar para o filho. Por quê? Porque ele é a cara do pai. Então, assim, ela podia ter dois significados. Olhar para o filho e falar, agora eu vou ter o meu marido para criar, né? Então ver do ponto de vista positivo, mas está vendo o lado negativo que está assim, que droga, né? O filho era para juntar o relacionamento e agora o relacionamento acabou e eu tô aqui com uma criança sozinho. Veja que tem a ver com o significado das coisas que você dá. E aí, então, a mãe vai ter essas dores o tempo inteiro. Porque, veja, eu estou falando aqui da gestação, das relações que geram a criança e tal, mas isso vai ser a vida inteira. Vai chegar uma hora que a tua filha vai para a escola e, de repente, se você tiver um vínculo muito forte com a tua filha ou teu filho e ela vai ter que ir para a escola, você vai ficar chorando em casa, você vai ficar com o coração apertado. Ou quando você terminou a tua licença, de repente você teve que voltar a trabalhar e aí você teve que ir para o escritório, para a empresa, para a indústria, e de repente tá vendo lá teu filho ou tua filha que você queria tanto ficar. Veja, então, assim, são N dores que a gente vai ver durante essa questão da maternidade. Então, assim, o ser mãe não é o tempo inteiro amor, né? Em alguns momentos vai ser dor. A grande questão, e aí, quando eu estou trazendo primeiro o reptiliano para falar da questão biológica, é que agora a gente vai para um outro lado, que é o lado emocional, que é o que eu chamo de sistema límbico, que tem a ver com a questão das emoções que envolvem tudo isso. Que é, eu sinto que estou preparada para ser mãe, eu estava preparada para ser mãe, e aí, veja que quando a gente está fazendo esse tipo de análise mesmo, de reflexão, isso não tem muito a ver com as emoções, isso tem mais a ver com a área pré-frontal de interpretação. Eu pergunto para vocês, se eu fosse perguntar para todas as mulheres aqui presentes, e para os homens vale também pensando pelo lado do pai, mas vamos combinar, alguém aqui estava preparado para ser mãe? Eu já tinha feito um monte de cursos, eu tinha lido um monte de livros e eu estava preparado para ser mãe? Ninguém, ainda mais as pessoas das gerações anteriores, que hoje tem um monte de informação, um monte de coisa até disponível, mas antigamente era pior, não tinha nenhuma informação. A informação que a gente tinha era benchmarking, né? Era tipo como a tua mãe te ensinou e você tentar fazer melhor. Então, se você tinha uma boa educação, tinha um carinho da tua mãe, você ia tentar fazer igual com a tua filha. Se você tinha uma mãe que te recusou, que você conflitou com a tua mãe, você ia falar, não, eu não vou fazer igual, vou tentar fazer diferente. Então, veja que as referências que a gente tinha sempre eram verticais. A gente tinha pouco conhecimento em volta, né, e trocas, como a gente tem hoje, acesso a informações. Então, realmente, a gente tem essa questão do racional muito em cima de se está preparado ou não está preparado. E aí, então, vem o lado do sistema límbico. O sistema límbico, que é responsável pelas emoções,
ele também é responsável pela imunidade. E assim, a gente sabe, hoje tem bastante pesquisa relacionada a isso, que uma criança amada fica menos doente do que uma criança não amada. Então, assim, quando uma pessoa tem uma percepção de que ela está sendo rejeitada, em geral ela fica mais doente do que, por exemplo, uma criança super acolhida. E aí, veja, vai naquele questionamento que eu coloquei lá no início de você quer ou não quer ser mãe? Que não tem nada a ver com amar ou não amar seu filho. Por exemplo, tem crianças que nasceram de uma mãe que não queria ser mãe, quando viu a criança, ela abraçou a criança e nunca mais largou a vida inteira, e aí deu amor demais. A verdade é que lá atrás ela não queria ser mãe, mas hoje ela é uma ótima mãe. E tem pessoas que queriam ser mãe, só que conforme apareceram as primeiras dificuldades, ela falou, mas ser mãe é isso? Eu não queria. Ou seja, ela fantasiava o que era ser mãe, mas ela não entendia as dores que era de ser mãe. Em outras palavras, muita gente quer ter filhos pelo amor, porque sabe que é um amor incondicional, a sensação de ter um filho ali naquele momento é maravilhoso, mas tem o outro lado, o lado negativo, que é também da dor, né? Quais são as dores que vai ter? Então, até ontem eu fiz um texto para o Dia das Mães falando justamente nisso, né? Assim, você sempre sonhou ser mãe, né? Então você sonhava ser mãe. E aí, de repente, começou o teu corpo a se transformar, começaram, né, as primeiras idas no pediatra, os lençóis que ficaram molhados porque a fralda vazou, e aí, de repente, teve uma doencinha um pouco mais grave, ou seja, foram surgindo as dores, e aí, de repente, você vê a tua filha, o teu filho sofrendo, e aí você não queria, e em alguns momentos você falou assim, que eu queria eu sofrer e não ele, aí vai crescendo, aí, de repente, um dia a tua criança fala para você assim, não quero mais que você me leve na escola, eu quero ir sozinho, então eu vou passar um final de semana na casa dos meus amigos, e aí, de repente, essa criança está falando, olha, agora eu vou casar, e agora eu vou ter filhos, você vai ser avó, ou seja, durante todo esse processo, se a gente fosse fazer um recorte diário, todos os dias tiveram situações de muito amor e situações de muita dor. Claro que a gente pensa o seguinte, poxa, no amor e na dor, numa somatória, teve muito mais amor do que dor. Então, muitas vezes as pessoas analisam assim, poxa, eu mimei demais meu filho, ou eu não mimei tanto, eu não tive muito tempo, porque eu me dediquei muito ao meu trabalho, então eu não tive tanto tempo. Principalmente os pais falam muito assim, eu não vi minha filha crescer, meu filho crescer, né? Lógico que viu, né? Só que a gente fica carregando essa culpa meio que para ficar na situação assim, que onde tiveram os erros foi por causa da minha ausência, e não tem nada a ver, né? E aí, qual é a importância de ser mãe? Como tem esse primeiro lado que eu falei para vocês, do biológico, a mãe nunca está ausente. O pai pode estar ausente, agora a mãe nunca está ausente. Por quê? Porque do ponto de vista biológico, a mãe sempre vai estar conectada com o seu filho. Então, do ponto de vista emocional, pode ser que uma mãe fale assim, outro dia eu vi até uma reportagem que a mãe falou assim, meu filho é bandido, eu quero que ele seja preso, né, para ele pagar o que for, tal, porque, assim, com o coração doendo, tipo, é lógico que nenhuma mãe quer que o filho seja preso, mas naquele momento ela entende que o filho estava sendo preso por alguma coisa que ela... E aí ela se culpando, tipo, onde eu errei na formação do meu filho para ele se tornar aquela pessoa? E aí, de novo, vai que 40% da nossa felicidade tem a ver com as nossas intenções, 10%, 20% com o meio ambiente. Então, assim, não é a culpa da mãe se o filho foi para um caminho errado. Não é culpa da mãe. Não é culpa da mãe, por exemplo, quando um filho é diferente do outro. E às vezes a gente fica, nossa, eu queria tão igual os nossos dois filhos, e por que eles são tão diferentes? Justamente por causa dessas relações. E aí as relações, elas têm uma ida e uma volta. Então, por exemplo, se você tratar teu filho com muito carinho, pode ser que mesmo assim ele não te trate com carinho. E pode ser que ele te rejeite exatamente pelo excesso de carinho que você está dando para ele. E aí você fala, poxa, eu vejo gente que não dá tanto carinho, não deu tanta coisa que eu dei para os meus filhos, e o meu filho é um revoltado. E o vizinho, que quase o pai não estava junto, o filho é super bem educado. Veja que a gente está de novo fazendo uma relação de culpa ou de inocência. Como se a mãe fosse culpada, né, de o filho estar sendo mal ou sendo bem criado, quando na verdade é um valor muito mais abrangente do que isso. Então, do ponto de vista emocional, até para não perder o raciocínio que fala do cérebro crino, né, que estava falando, do ponto de vista do emocional, a gente tem que ver se você está fazendo por você o que você deveria fazer. Esse é o ponto. Isso vale para as mães e para as avós, né, para os pais e para os avós. Muitas vezes a gente fica querendo fazer para o outro. É como se no relacionamento acontece muito isso, né? Eu quero agradar o outro. A questão é, você está se agradando a fazer aquilo?
E aí então a gente começa a ver que muitas educações, aí a gente entra na questão do emocional também vinculado à educação, muitas vezes a gente educa os filhos e a gente educa como? Com muito amor. Só que a gente fica pensando o seguinte, eu estou abrindo mão de coisas que eu não abriria por causa do meu filho. E aí veja, você está se destruindo para poder construir seu filho. Como que uma mãe vai se destruir para construir o filho, sendo que a base da mãe, a base do filho é a mãe? Não pode. Então, muitas vezes a gente erra nisso, que a gente quer dar mais do que a gente gostaria de dar, e a gente acaba dando, e aqui eu não estou falando nem de mimar, né, mas estou falando de relações, né, e não é questão de consumo também, né, de eu poder dar mais coisas para o meu filho, menos coisas, não, no sentido de realmente ensinar, de educação, de poder, então, em alguns momentos falar, eu vou te educar da forma que eu, por exemplo, aprendi com os meus avós. Em constelações sistêmicas a gente vê muito isso, nas constelações familiares, que a gente reproduz muito. Então, assim, eu quero ser uma boa mãe como minha mãe foi para mim, né? Então a gente tem essa reprodução, como eu quero ser um bom pai como meu pai foi, ou tentando inverter, né? Meu pai foi péssimo comigo, eu quero ser um bom pai para minha filha para não repetir o meu pai. Ou seja, a gente sempre vai ter como referência essa verticalidade, por isso que a ancestralidade nesse campo é tão importante. Agora, do campo de vista das emoções, a questão é, você está satisfeito? Você está ganhando alguma coisa nessas relações? E aí, muitos pais, né, e aí não só exclusivo para as mães, muitos pais deixam isso de lado. Então eu vejo muitas vezes isso na consciência sistêmica, se vê muito, que é assim, o pai para de viver, e a mãe principalmente para de viver, para ser mãe. E ela abre mão de todos os outros papéis. Eu sei que para algumas pessoas aqui que já são até avós, falam assim, poxa, eu devia ter ouvido isso quando eu era nova, né? Quando eu fui mãe pela primeira vez, e não agora que eu já tenho netos e tudo mais. Eu entendo isso. Mas talvez seja um momento de vocês fazerem esse exercício assim, de pensar um pouquinho sobre como foi isso, e talvez assim, não errar com os netos ou não errar. Porque às vezes o que a gente fala? Eu vou errar com os meus netos, né? Ou então eu vou consertar as coisas com os meus netos, vou tentar ser diferente e tal. Então, assim, você foi super rígido com o teu filho, com o teu neto você já não é tão rígido. E aí, o que a gente fala? Quem tem que educar são os pais, os avós têm que estragar. Veja como a gente é. A gente está assumindo que a gente foi bom educador e que agora a gente não vai ser bom educador. Só que quem é a referência dos teus filhos para educar os seus netos são vocês. Olha que interessante. Tipo, a tua filha vai querer educar a filha dela como você educou ela. E assim sucessivamente. Então, se você foi presente ou ausente, se você fez o melhor ou fez o pior, tal, não está mais em jogo. Porque quando a gente entra para o sistema límbico, o que está em jogo são as emoções. Que tipo de emoções que você tem, que tipo de sentimentos que você tem predominantemente nos seus relacionamentos. E aí, então, a criança cresce aprendendo por simbiose, ela está aprendendo pelo que ela está vendo em volta. Então, por exemplo, uma mãe que deixou o papel de esposa de lado para poder ser uma boa mãe, essa criança nasce aprendendo nas emoções que não tem que ter emoção entre os adultos, que o mais importante é a filha ou o filho. Olha que louco isso. Isso vale para os avós também. Então, assim, conforme você vai colocando as tuas emoções nas tuas relações, sejam verticais com pais e filhos ou horizontais com os pares, as crianças estão aprendendo. Veja que biologicamente a criança vai hereditar, né? vai herdar uma série de coisas, mas do ponto de vista emocional ela vai aprender não com as falas, mas ela vai aprender com as ações. Ou seja, quando a gente está falando de aprendizagens emocionais, a gente aprende pelas emoções que a gente vê. Por exemplo, eu cresci numa casa com muito ódio, né? Que as pessoas se odiavam e tal, e como que essa criança vai ficar quando ela crescer? Ela vai ter na relação dela o ódio como muito presente, né? A raiva muito presente. Então é uma pessoa que é mais revoltada. E aí a gente fala, poxa, quando os pais se separam, tá? Não, tem pais que se separam e eles se amam mesmo separados. Tipo, não dá mais para conviver, mas a gente vai continuar bem. E essa convivência reflete nos filhos. Então veja que não é questão de separação não, mas sim de sentimentos. Que sentimentos que essas crianças estão vendo num determinado momento, principalmente a partir de 5, 6 anos, que elas estão vendo e que vai de certa forma, ingerindo isso, né? Vai absorvendo isso. E aí, então, a gente vê que muitas vezes essa questão do papel da dor e do amor é porque, quando a gente menos percebe, a gente, por exemplo, como mãe, está recusando o pai. E aí a filha
como a filha mulher, por exemplo, ela tem um vínculo muito grande com o pai, na hora que a mãe recusa o pai, é muito comum a filha menina recusar a mãe. E aí começa a ter conflitos. Então, muitas vezes os conflitos que a gente vê, e aqui eu não estou entrando também em Freud, psicanálise e tal, aqui eu estou falando do ponto de vista realmente, né, da química mesmo, dos processos que estão absorvendo essas emoções, vendo e reproduzindo. Então, em outras palavras, se a minha mãe trata todo mundo com muito amor em volta, independente de quem seja, eu estou crescendo uma criança amorosa. E aí, então, quando eu tenho uma relação, eu estou crescendo uma relação que é só pai e mãe, ou irmão, aí esses traços começam a compor. Eu gosto muito de usar uma expressão, quem já fez meu treinamento, acho que a Elisângela vai saber disso, que é a questão dos vértices. Que é assim, conforme você se afasta aqui, o outro vai se afastando para manter o equilíbrio. E conforme você se aproxima de um vértice, o outro se aproxima porque o triângulo é equilátero, sabe? Nossas relações são triângulos equiláteros. E aí, então, quando você se aproxima da tua esposa ou do teu marido, o teu filho se aproxima ou se afasta e assim por diante. E muitas vezes a gente via, e inclusive eu já li em livros assim, porque você tem que se afastar um pouquinho do teu marido para dar espaço ao teu filho, para ocupar espaço. Ou ao contrário, né? Porque os filhos têm ciúmes dos pais, tal. E isso acaba virando quase que uma crença mesmo, um paradigma que é um modelo que muita gente segue. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui eu não estou nem falando de psicologia, mas estou falando aqui do nosso cotidiano, né? Que não é nem questão técnica, é questão de ver acontecer mesmo. E aí, então, assim, qual é o papel dos avós, né? Falando um pouquinho para as pessoas que já são avós, né? Qual é o papel? E aí, o que a gente vê? A gente vê muitas vezes a avó tendo conflito com a mãe daquela criança, e aquela criança está aprendendo o que nesse vértice? Né? Nesse triângulo equilátero, nessa relação entre mãe, filha e neta. Veja, está recusando aqui, o que ela vai fazer aqui? Ela vai se aproximar? Não. Porque é como se a criança estivesse defendendo a parte mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, se a mãe daquela criança briga o tempo inteiro com a própria mãe, é muito comum essa criança depois brigar com a mãe. E aí vem esse conceito da constelação que fala assim, nossa, reproduz, né? A mãe vivia dando porrada na filha, agora a filha está dando porrada na neta, e a neta dá porrada na mãe. É o que ela está aprendendo. Então, por exemplo, eu sempre falo, né? Poxa, se você cresce numa casa super amorosa, né? E aí você tem tudo para ser amoroso, e aí de repente você vê dois filhos, e isso a gente ouve muito por aí, quando eu lanço essas teorias, as pessoas falam assim, mas como que justifica, por exemplo, uma casa tão amorosa, de repente ter um filho que é super conflitante, super resistente a isso tudo? Por quê? Porque esse filho aqui, ele está vendo um outro triângulo, e ele está se vendo fora desse triângulo. E aí então ele começa a ser rejeitado. Veja, a gente não está rejeitando nosso filho, não é que a mãe rejeitou um filho ou favoreceu o outro e tal, porque a gente sempre fica com a ideia de que um bom pai, uma boa mãe trata todos os filhos por igual. Mas a questão não é como você trata, é como ele percebe o que você está tratando. Então eu, por exemplo, vejo a minha esposa, de repente, falando, a minha mãe protege muito mais a minha irmã. Eu ouço isso. Aí eu vou ouvir minha cunhada fala assim, minha mãe protege muito a tua esposa, né? A minha irmã. Então veja que a relação da mãe é de proteger as filhas, só que cada filha acha que a outra é mais protegida. Então essa percepção do sentimento vai fazer com que de repente tenha um ciúmes na relação das outras duas. E aí quando vem uma criança nesse universo, como que essa criança vai ter? É assim, eu quero atenção para mim. Todo mundo tem que estar voltado a atenção para essa criança. E depois essa criança vira adulto e o tempo inteiro essa pessoa quer ser o centro das atenções. Veja que cresce aí nesse universo cresce uma criança às vezes muito egocêntrica, tal que tudo ela quer, né? Às vezes até mimada. E por quê? Porque nessa competição que esses adultos não perceberam, a criança foi se desenvolvendo. Esse tema para vocês faz sentido? Eu de verdade estou indo por um caminho, eu nem sei se de repente eu estou falando aqui, tá tudo o que esse cara está falando? Porque sempre que eu faço palestras para vocês, eu fico com dúvida se eu estou atingindo meus objetivos com vocês, né? Porque eu não sei se de repente vocês estão acompanhando o raciocínio e sendo agradável na discussão aqui com vocês. Com certeza, para mim faz muita coisa. Para mim faz muito, muito, muito bem. Eu tenho 3 filhas e 4 netas. E eu cuidei de todas. Ótimo. Então, assim, eu acho que aí até pega pela Sofia, né? Poxa, se você tem filho, você tem netos e tal, qual que é a ideia? Poxa, é amor. Então, assim, o sentimento que predomina numa criação é o amor. Né? Então, tá todo mundo falando de amor. Só que qual é o problema? É que quando a
gente está dando amor, mas a gente não tem a consciência desse amor, a gente pode estar dando mais amor para um para outro e às vezes nem perceber. E mais do que isso, a gente tem que estar esperto para saber o que o outro está percebendo. Então, por exemplo, eu chego perto da minha esposa, minha filha está olhando, aí eu vou lá e faço um carinho para minha esposa, aí a minha filha depois, quando a minha esposa não está, vem e faz carinho em mim. Olha que interessante. E assim, isso para mim tem muito a ver com o que eu estou falando agora, porque assim, às vezes eu ficava muito assim, poxa, eu estou fazendo um carinho de repente na minha esposa e de repente pode gerar ciúmes na minha filha. Mas não, tipo, essa relação de amor que existe, essa relação de carinho e de segurança que passa para outra parte, dizer assim, poxa, os meus pais têm um relacionamento sólido, ou seja, essa relação sólida cria uma triangulação. Então, um filho, né, uma filha com dois pais saudáveis, né, então é um triângulo saudável, esse triângulo saudável, né, que a gente fala até em consideração do triângulo dramático, gera uma família saudável. E aí os netos vêm, aí tudo fica muito saudável. Então, assim, na dúvida, trate com amor, né? Então, assim, o amor tem que ser predominante. A grande questão é que a gente não percebe que está, às vezes, mesmo pensando que a gente está dando amor o tempo inteiro, a gente está criando relações na dor. Por quê? Porque dependendo do significado, do amor que você está dando para um filho, pode ser que o outro ache que você está protegendo mais aquele do que o outro. E assim vai gerando as dores, vamos dizer assim, inclusive os conflitos. Veja, o conflito que acontece nas relações entre as mães e todos os membros da família tem muito a ver com esse lado maternal, que é querer acolher todo mundo. Então, assim, o colo da mãe tenta sempre enxergar, e a mãe tem essa ótica de enxergar que sempre está protegendo todo mundo. Só que nem sempre isso vai ser a percepção dos demais. E é por isso que as mães têm que ficar espertas nesse sentido. Os avós, idem, né? Por quê? Porque às vezes a gente está dando amor para todo mundo, só que aqueles dois netos estão com a percepção que não é a mesma que você. Ou seja, nem todo mundo percebe aquilo que você percebe. Por isso que eu gosto muito de uma expressão que diz que não é o que acontece com você, mas o significado que você dá para o que acontece com você que vai te formar. É mais ou menos isso. Então, assim, se eu recebi muito carinho do meu pai ou da minha mãe, mas eu ficar com a ideia de que eu não recebi tanto carinho quanto as minhas irmãs receberam, eu vou ser, de repente, um renegado, vou ser uma pessoa que vai ter uma percepção de mundo totalmente equivocado. Então, assim, claro, meus pais não sabiam nada disso, a gente não é obrigado a ter um filho, independente de querer ou não, e ter um conhecimento profundo de psicologia, muito menos de neurociência, para entender a fisiologia do cérebro. Mas a grande questão é que muitas vezes, eu até brinco, né, quando eu vejo minha filha agora, a gente já tem uma certa idade, tal, eu fui pai e vô, né, porque com 50 anos tem um bebê. Aí eu falava assim para Érica, eu falei assim, meu, eu tenho tanto conhecimento, assim, eu estudei tanto, só que quando eu for pai, né, assim, na hora que eu estiver sendo pai, eu não vou ser neurocientista com a minha filha. Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, não adianta você ler um monte de livro, fazer um monte de curso, e de repente, quando você está sendo pai, você querer ser cientista. Sabe, tua filha não é cobaia. Então, eu vou errar com a minha filha, em algumas coisas eu não vou errar porque eu sei que, de repente, é a percepção que ela pode ter. Então, assim, o conhecimento que eu tenho de entender que na idade que ela está, ela vai pegar algumas coisas, outras não, eu vou tomar cuidado. Então, claro que você ter conhecimento te ajuda, né, a levar algumas dificuldades. Agora, o que faz a mãe, por incrível que pareça, e aí vem para a gente fechar esse raciocínio, né, que eu sei que eu estou com horário aqui com vocês, por incrível que pareça, o que faz a mãe não é o amor, mas é a dor. Aí assim, como assim, né? Uma mãe é marcada pelos relacionamentos, pelas situações de dor que aconteceram na relação. Por exemplo, se você teve um parto super tranquilo, muito provavelmente você nem lembra do teu parto. Agora, quem teve um parto difícil, com dor, eu tenho certeza que não esquece nunca desse parto. Tá toda hora nas reuniões familiares lembrando, você me deu trabalho quando nasceu, tal. Ou seja, a gente vai lembrar muito mais. E por quê? Porque existe um processo no cérebro que tem a ver com isso, que quando a gente tem um estímulo e esse estímulo gera algum tipo de emoção, ele é gravado de forma mais fácil. Ou seja, as coisas que causaram algum tipo de impacto emocional ao longo da nossa vida vão ser mais fortes do que as que não causaram tanto. E não há dúvida que a dor impacta. Por exemplo, o teu filho falou para você um dia, eu te odeio.
muito provavelmente esse filho já falou eu te amo muitas vezes e você não lembra quando que ele te falou eu te amo, mas no dia que ele falou que eu te odeio, você vai lembrar do dia que ele falou isso pra você, principalmente a primeira vez. Tem gente que até hoje, inclusive eu vejo lá nos treinamentos, tem gente que em regressão, que deveria ir, por exemplo, para a infância e tal, né? E aí na hora que a pessoa chega para mim e começa a chorar, né, se emocionar, e aí ela lembra o dia que ela falou para a mãe que ela odiava a mãe. Porque ela ama a mãe, mas ela falou para a mãe, eu te odeio, porque a mãe não queria que ela saísse com um namorado e assim por diante. Então veja que até para a filha que falou eu te odeio para a mãe, o momento mais marcante, a ponto de chegar numa regressão e ir para esse momento, porque eu não induzi o momento, eu simplesmente falei para você voltar, né, para o momento que te marcou, e a pessoa voltou para esse momento, que era um momento super, entre aspas, negativo, né, um momento super duro, que ela estava falando para a mãe, eu te odeio, né, não quero mais olhar para tua cara, ou seja, ela estava sendo agressiva, era um momento de conflito. Antes e depois, porque esse relação aconteceu aquela situação e depois ela se conciliou com a mãe, tá? Ou seja, antes e depois tiveram momentos maravilhosos, com muito amor, mas aquele momento da dor ficou impactado. Ou seja, o que faz a mãe são as suas dores. Por isso que as mães têm rugas, por isso que as mães têm essa afeição sempre que você fala assim, né? Quando você vê uma menina nova, né? Eu dou aula na universidade há muito tempo, às vezes vejo uma menina nova, por incrível que pareça, né? Uma menina de 22 anos, vamos supor que numa classe tivessem várias mulheres de 22 anos, eu consigo olhando saber quem é mãe. A expressão de quem é mãe muda quando é mãe, independente de querer ou não querer ser mãe. E por que muda? Por causa das dores. Não é uma criança, uma mulher que está exalando amor. Não, porque quando uma mulher está apaixonada, dá para ver também, né? Um homem apaixonado, dá para ver, né? Muda brilho nos olhos. Mas quando a mulher vira mãe, o olhar muda, a configuração do olhar muda. É engraçado. Então eu vejo alunas minhas que não eram mães, tal, e aí ao longo da faculdade às vezes aconteceu de a menina engravidar, independente de querer ou não, e aí no quarto ano você vê essa menina e você fala assim, poxa, a expressão dela mudou. E eu não estou falando porque ela ficou noite sem dormir, porque ela agora está cuidando de uma criança, não. A expressão muda, a energia, né, dessa pessoa muda. Por quê? Porque naquele momento, aquela mulher, aquela menina, agora tem um amor incondicional e tem uma dor incondicional. Porque, por incrível que pareça, mãe vai ter dor, né? Como vai ter amor? Vai sentir amor, mas também vai sentir dor. E assim, essas dores são incondicionais, não são dores, é que nem a gente fala do amor incondicional, as dores incondicionais. E aí, quando você vê a tua filha sendo mãe, ou o teu filho sendo mãe, pai, né? Aí você fica assim, né? Não, agora eu vou tratar meu neto diferente, tal. Mas, na verdade, a dor que a gente sente da nossa filha, do nosso filho estar sendo mãe ou pai, é enorme. Eu vejo a dor das pessoas de uma geração como a de vocês, pessoas mais maduras que já são avós, eu vejo a dor dessas pessoas, que elas ficam assim, meu Deus, como minha filha agora vai ser mãe? E independente da alegria do netinho que vem, mas ao mesmo tempo eu vejo. Por isso que às vezes a gente vê, e é muito legal isso também quando acontece, a química, né, nas famílias, às vezes as relações estão até um pouco estremecidas, e aí quando vem o netinho, aí parece que mãe e pai, mãe e filha, né, muda um pouco a configuração. Você fala, mas porque o neto nasceu, agora eu vou ter interesse no neto? Não. É que, por incrível que pareça, vem aquela química de proteção. E aí todas as dores substituem por aquele amor de dizer, poxa, eu preciso cuidar da minha filha, que agora ela também é mãe. Feito? Agora eu estou entendendo por qual o comportamento do meu filho. Agora que eu estou entendendo, porque o menino com um casamento bem estruturado, tem uma neta maravilhosa, que eu amo ela de paixão, eu gosto muito da minha nora, ele simplesmente saiu de casa. Simplesmente ele saiu de casa. Ele se identificou porque eu sou separado. Minha esposa cometeu adultério. Eu não permiti isso saindo de eu não ia permitir isso. Só que como ela me expôs muito, eu não consegui perdoá-la. Eu até poderia perdoá-la, mas não deu. Então ele adotou um comportamento totalmente igual ao da mãe. Ele simplesmente saiu de casa com uma esposa maravilhosa, muito esforçada demais.
Eu estou entendendo tudo que você está falando e está me forçando a voltar, a saber o comportamento dele, o porquê. Porque até agora, depois que ele falou, pai, eu saí de casa, eu estou morando perto da casa do senhor. Porque eu sempre dei amor para ele, porque eu praticamente, depois da separação, eu praticamente posso dizer que eu fui pai. Quer dizer, fui pai e mãe. Eu cozinhava, eu lavava, dava educação para eles. Nunca passei a mão na cabeça deles, não. Mas dava boa educação para eles. Entende? Então eu estou sabendo por que esse comportamento dele. Engraçado, né? É incrível. Eu fico feliz, porque, assim, fico feliz não pela situação, desculpe, né? Mas fico feliz de você ter essa percepção, porque por essa percepção você vai poder ajudá-lo muito mais. Posso fazer uma pergunta? Do que não entender. Claro, por favor. No meu caso, muita gente já conhece. Minha nora também fez adultério e foi embora com outro para o sul. E levou 2 netas e deixou só um neto. Essa neta maior, com 9 na época, 9 anos, quis que eu fosse buscá-la. Queria viver comigo. Eu fui buscá-la. E está comigo. Ela, o irmão também. Por quê? Porque meu filho casou de novo. Ela não se deu com o padrasto lá no sul e também não se deu com a madrasta e os 3 filhos da madrasta. Então a mãe está no sul com uma filha e já tem outra do outro relacionamento e eu estou com os 2 netos. Por um lado é bom, que agora eu fiquei viúva, vai fazer 5 anos e eles me complementam. Eles vieram para casa para me ajudar a cuidar do avô quando teve AVC e depois ficaram e meu filho, aí eu fui viajar, meu filho ficou com ela, mas eu vi uma menina triste, magra, na casa do meu filho com a madrasta, uma menina triste, magra, no aniversário nenhum pingo de felicidade. Aí quando ela falou assim, e quando ela ficou aqui, que eles tinham brigado, ficaram aqui, eu não estava nem em casa, ele voltou com a mulher, ela falou assim, eu não volto para lá. Ele também não falou nada, tem que voltar. Ela ficou. E aí o irmão falou assim, eu tô dormindo na sala com um estranho lá que não é meu irmão, também, você tem lugar, eu vou ficar com você, vó. E tá comigo os 2. Então eu tô com o neto que vai fazer 21 anos morando comigo e a neta que eu fui buscar no sul que vai fazer 17 anos já. Ela veio com 9 anos. É interessante ouvir essa tua história, Fátima. Claro, como o Zé Carlos, acho que de todas as histórias que eu ouço, porque como vocês sabem, eu vivo dando palestras e conversando com pessoas, milhares de pessoas todo mês, assim, né? E essas histórias, por isso que eu falo, né? Do que é teoria e do que é na prática, né? E que veja exatamente o que eu estava falando, são essas histórias que vocês trazem, sabe? É incrível, porque se você falar assim, sabe, qual é o papel do avô ou qual é o papel da avó, né? E aí de repente você vê isso, você vê essa relação, e aí o quanto você pode ajudar o filho ou a filha criando os filhos deles. Eu tenho ele, que mora perto de mim, e ele agora não fala comigo porque a filha não quer falar com ele. Eu não proíbo, pelo contrário, que nem hoje é aniversário da mãe dela. Ontem foi Dia das Mães, o ano passado ela colocou que eu era a mãe dela ficou triste, ligou para ela, ficou triste. Eu falei, não me ponha nada no Face falando que eu sou sua mãe, nada. Liga, manda uma mensagem para sua mãe, hoje é aniversário dela, mande uma mensagem também, porque se ela errou ou não errou, ela é sua mãe. Isso. Ela pode ser uma prostituta da vida, é mãe, não é? É mãe. Teve um filho, é mãe. Isso. Então, eu não ponho contra, mas meu filho não entende isso, e não fala comigo há 3 anos. Uhum. O pai morreu há 5, quase 4 anos que ele não fala comigo. Uhum. Aí é aquela coisa da dor e do amor, sempre, da dor e do amor. Aí o que a pessoa faz quando ela recusa a mãe, né? Ela está vivendo no amor ou na dor? Você sabe a resposta. Sei. De como sei. Eu acho que o relacionamento da família está baseado em respeito. Se não tem respeito, não chega a denominador nenhum.
Respeito é importantíssimo, né? Mas é que não a foi gente... isso que eu criei, não foi assim que eu criei. Não foi exato. Assim. Sabe o que acontece, César? É que às vezes a gente está vendo assim, uma nova construção de famílias, né? As famílias, a gente tinha aquele conceito de demografia, que era pai, filho e tal, tinha uma estrutura regular. Aí essas novas configurações ficam até mais difícil de a gente visualizar essa balança entre amor e dor, justamente por causa disso. Porque fica assim, por exemplo, poxa, será que a Fátima errou trazendo os netos para junto dela? Ou ela está salvando a nova geração? Aí, qual é a percepção que o filho tem de ter trazido uma filha que é de um casamento que ele foi rejeitado? Percebe? Complicado. É complicado. Então, como eu falo, eu fiquei casada há 47 anos, graças a Deus, foi o que eu prometi para Deus e para o Padre, até que a morte os separe. Deus levou, e o que eu prometi também para ele, eu estou cumprindo. Eu não quero casar de novo. Até hoje, não quero. E ela está feliz, ela está estudando, faz camping também, que é aqui perto de casa. Ela ontem, ainda mostrando as fotos, falou: avó, como eu era magra na casa do meu pai, agora, olha como eu estou gordinha até, você me engorda. Sabe? E ontem eu fiquei o dia inteiro com eles conversando, falei: não quero que vocês tenham ódio nem do seu pai, porque mais tarde vocês vão perdoar ele. Ele preferiu o amor da esposa pelo amor deles, né? Ele trocou o amor. Ela teve a oportunidade de fazer uma escolha, né? Então, escolheu a esposa nova. Ele escolheu o amor da esposa nova do que da filha. Então, mas a filha teve também a oportunidade de fazer uma escolha aí com a avó. E a avó aceitou, graças a Deus. Então. A minha neta que tem 10 anos de idade, e falou: vô, eu queria que o senhor fosse meu pai. Eu falei: não, seu pai é seu pai. Ame ele, mesmo que ele cometeu erro, você ame ele de qualquer forma, assim como eu amo você. Então você não pode falar isso. Eu falo para eles que são escolhas que as pessoas fazem na vida. Exatamente. E depois se arrependem. Opa. Tá ok, vamos lá. Vamos agradecer ao Ari. Nós gostaríamos de ouvir todo mundo, mas podíamos ficar aqui até a meia-noite. Até meia-noite. É uma delícia. É que o Ari disse que chega uma hora que ele tem que dormir, senão não acorda amanhã de manhã. Já está dando sono. É isso, Ari, eu te agradeço. Do nosso lado, pela ABAP, que nós desejamos um dia depois, um feliz Dia das Mães, né? Independentemente da parte comercial, mas o importante é aquilo que o Ari colocou, né? É a união, mesmo que seja as pessoas separadas, pai, mãe, filho, mas sempre tem um vínculo. Uma hora cai a ficha. Sim. Então, muito obrigado aí pela participação de todos. E vamos aguardar quem que vai assumir, Alberto ou... O ser humano, ele protege a cria e a mãe se apega nos filhos, né? Então, se o pai quer que os filhos saiam depois de uma certa idade, a mãe não, né? Agora, nós estamos vivendo um momento que a vida aí fora está difícil, não tem emprego, o filho está acomodado, a mãe quer que ele fique, pronto, não tem jeito, né? Então, conclusão, né? Adolescência, que na nossa época ia até 17 anos, agora vai até 30, 35, está cheio de marmanjo aí, junto com a mãe, né? Então, são coisas assim que, se a gente vai vendo a história, vai entendendo algumas coisas, algumas mudanças, né? E mãe é tudo de bom. Se eu falo muito de mãe, se for relacionar a minha, eu vou chorar logo, né? Então, até prefiro ficar fora. Agora, mãe também não é tudo coisa boa, não. Tem uma parte ruim nisso tudo aí. A mãe não pode se esquecer que em um determinado momento ela tem uma transformação e ela se torna sogra. Aí é que a coisa complica, né? E nem todo mundo sabe lidar com essa situação de ser sogra, né? Aí começam as piadinhas, né?
Dizem até que a sogra tem que morar distante o suficiente para não vir te visitar de mala e distante o suficiente, não tão perto, para não vir te visitar de chinelo. Né? Então, começam essas brincadeiras aí. Agora, Dia das Mães é Dia das Mães, todo mundo inteiro comemora, né? Curiosidade, Portugal é um dia fixo. Estou saindo porque meu celular já está com 4% só a bateria dele. Um bom Dia das Mães para vocês todos e tudo de bom. Obrigado, foi um prazer em estar com vocês aqui. Prazer a todos. Forte abraço. Basicamente é isso daí. E se comemora em diferentes lugares de forma diferente. Portugal é dia 8 de dezembro, né? Na Inglaterra é o 4º domingo da Quaresma. Então isso muda tudo. Agora, Dia da Mãe é Dia das Mães em todo lugar, né? E outra, mãe é mãe. E eu adorei a palestra do Ari. Sinceramente, ele levou para um lado assim muito espetacular, né? Então, o dia 8 de dezembro, em Portugal, que comemora o Dia das Mães, para os católicos, é dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. A gente vê o valor ainda, né? Porque Portugal comemora dia 8 de dezembro. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Que a data é fixa, é dia 8, né? Caia no domingo, caia na segunda, caia na... É sempre dia 8, né? É diferente daqui, né? Então, eu sinceramente, eu estou muito feliz, assim, com esses encontros que a gente está fazendo, e isso tem que aumentar, que repetir, porque a gente sente uma necessidade de ver as pessoas, de conversar com as pessoas, né? Eu acho que eu não sei, eu achei fantástico, né? Agora, a troca de opiniões é um aprendizado para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida.